Lion Audiobook. Livro. Meditações. O Diário do Imperador Estoico Marco Aurélio. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir este vídeo. Livro 3. Não devemos considerar apenas que nossa vida está se esvaindo e que a cada dia nos resta menos dela. Precisamos ponderar também que, mesmo se vivermos mais, é incerto se nossa mente continuará capaz de entender e de contemplar capacidades que nos permitem assimilar conhecimento acerca de questões divinas e humanas. Quando começamos a enfraquecer, permanecemos capazes de respirar, de digerir, de imaginar, de sentir impulsos e assim por diante. Por outro lado, é extinto o nosso poder de recorrer a nós mesmos, de medir o que é nosso dever, de investigar as aparências, de considerar se é o momento de se afastar da vida e de realizar quaisquer outros atos dependentes de uma razão disciplinada. Então, precisamos nos apressar. Não só porque nos aproximamos da morte a cada dia, mas também porque nossa capacidade de entendimento cessará primeiro. Temos de observar que mesmo os frutos das coisas que são concebidas conforme a natureza são agradáveis e atraentes. Por exemplo, quando o pão é assado, fendas são abertas na sua superfície. Por um lado, as rachaduras são antagônicas ao objetivo da arte do padeiro. Por outro, são belas de uma forma peculiar e estimulam o apetite. Os figos abrem quando maduros. As azeitonas adquirem uma beleza ímpar quando estão perto de apodrecer. As espigas de milho curvadas para baixo, as sobrancelhas franzidas de um leão e a espuma que escorre da boca de um javali estão longe de serem consideradas belas frente a uma análise minuciosa. Entretanto, agradam a mente por resultarem de um processo da natureza e por contribuírem para adorná-la. Ao nutrir sua sensibilidade e uma percepção aprofundada acerca do universo, dificilmente um dos frutos das coisas nele produzidas não parecerá aprazível. Então, contemplará as mandíbulas escancaradas de bestas selvagens com não menos apreço do que as imitações modeladas por pintores e escultores. Estará apto a enxergar certa maturidade e formosura em idosas e idosos. Será capaz de observar, com olhos castos, a amabilidade atraente dos jovens. Inúmeros frutos se apresentarão. Contudo, agradarão não a qualquer homem, mas sim àquele verdadeiramente familiarizado com a natureza e suas obras. Hipócrates, após ter curado incontáveis doenças, ficou doente e morreu. Os caldeus profetizaram a morte de muitos, mas, eventualmente, o destino também os alcançou. Alexandre, Pompeu e Caio César arruinaram cidades inteiras e dizimaram dezenas de milhares de soldados de cavalaria e infantaria. Não obstante, também partiram. Heráclito, depois de tantas especulações relativas à conflagração cíclica do cosmos, teve seu corpo inundado por água e morreu coberto de lama. Demócrito foi morto por uma espécie de verme e Sócrates por outra. Qual é o significado de tudo isso? Você embarcou, navegou e chegou à costa. Agora, desembarque. Caso se depare com outra vida, não estará desprovido de deuses. Caso não haja nada além de uma condição insensível, abandonará as dores e os prazeres. Ademais, deixará de ser escravo do vaso corpóreo inferior em relação à inteligência e à divindade que o serve, pois é terra e corrupção. Não desperdice o restante de sua vida com especulações sobre os outros, caso não estejam orientadas para uma utilidade comum. Ao especular sobre o que determinada pessoa faz, diz, pensa e planeja ou quais são suas motivações, você distancia sua atenção da sua própria faculdade hegemônica. Deve, então, identificar seus pensamentos despropositados e inúteis, em especial os excessivamente intrometidos e os perversos. Deve pensar unicamente de modo que, quando questionado sobre o que está pensando agora, possa responder abertamente, penso nisso ou naquilo. Desse modo, sua resposta evidenciará sua modéstia e benevolência, próprias de um animal social. Demonstrará não se importar com o prazer ou a sensualidade. Demarcará a distância entre a sua mente e a rivalidade, a inveja, a desconfiança ou qualquer pensamento pelo qual se envergonharia caso precisasse revelá-lo em público. Um homem de tal estirpe,
que não poupa esforços para ser o melhor possível, é como um sacerdote ou um ministro dos deuses. Obedece à deidade que o habita e o impede de ser profanado por prazeres, lesado por dores, tocado por insultos e conivente com perversidades. É um lutador na luta mais nobre, um que não pode ser dominado pelas paixões. Está tingido indelevelmente pela justiça. Acolhe, com toda sua alma, tudo o que acontece e lhe é designado como sua porção. Jamais, exceto por necessidade ou em prol do interesse geral, especula a respeito do que o outro está dizendo, fazendo ou pensando. Esse homem se dedica exclusivamente ao que lhe concerne. Sempre reconhece que o lote atribuído a ele compõe um todo. Age de forma justa e se contenta com sua porção, pois a carregamos enquanto somos carregados por ela. Recorda-se de seu parentesco com animais racionais e que é da natureza do homem cuidar de seus parentes. Sustenta não a opinião de todos, mas sim a de quem vive confessadamente em harmonia com a natureza. Quanto àqueles que não vivem de tal maneira, mantém em mente o tipo de homem que são dentro ou fora de casa e durante o dia ou a noite e na companhia de quem experimentam uma vida impura. Portanto, não valoriza elogios provenientes desses homens, visto que não estão sequer satisfeitos consigo mesmos. Cumpra sua tarefa sem relutância, egoísmo, imprudência ou desleixo. Impeça que enfeites adornem seus pensamentos. Não seja um homem de muitas palavras e não se ocupe em demasia. Permita que a divindade dentro de você seja a guardiã de um ser vivo viril, maduro e engajado em assuntos políticos. Um romano e um governante que assumiu o posto onde aguarda o sinal para deixar a vida com prontidão e sem exigir juramentos ou testemunhos. Esteja bem disposto e não busque ajuda ou serenidade fornecida por terceiros. Um homem deve se erguer, e não ser erguido. Caso encontre na vida humana algo melhor do que a justiça, a verdade, a temperança e a fortaleza e do que uma mente satisfeita com aquilo que a possibilita agir racionalmente dentro das condições impostas, abrace-o com toda sua alma e o aproveite ao máximo. Caso não se depare com nada supremo em relação à deidade plantada em você, aquela que submete os impulsos a si própria, que examina cuidadosamente as impressões, que se subordina aos deuses, que se preocupa com a humanidade e que, como Sócrates costumava dizer, está livre da persuasão dos sentidos, não dê lugar a mais nada, pois, se o fizer, perderá a competência de priorizar os bens em sua posse. É errado rivalizar o aplauso, o poder, o prazer ou similares com aquilo que é racional e politicamente bom. Esses, de repente, elevam-se e nos arrastam ainda que, em um pequeno grau, possam parecer compatíveis com o que é supremo. Escolha aquilo que é superior e nada mais. Mas o que é útil é superior. Caso algo lhe tenha utilidade enquanto ser racional, mantenha-o. Caso lhe seja útil somente enquanto animal, esteja ciente e reconheça sem arrogância. De qualquer jeito, tenha cautela e investigue-o por meio de um método confiável. Nunca avalie como proveitoso algo que o obriga a quebrar uma promessa, a abdicar de sua dignidade, a odiar o outro, a suspeitar, a praguejar, a agir com hipocrisia ou a cobiçar o que necessita de paredes e cortinas. Aquele que, acima de tudo, privilegia sua própria inteligência e seu gênio interior e que cultua a superioridade desse não atua em nenhuma tragédia, não geme, não demanda solidão ou companhia numerosa e, sobretudo, não vive perseguindo ou fugindo da morte. Ele não se importa se sua alma permanecerá anexa ao corpo por muito ou pouco tempo. Ainda que precise partir de imediato, irá prontamente como se fosse desempenhar qualquer função que possa ser executada com decência e ordem. Durante toda a vida, empenha-se apenas para que seus pensamentos não se distanciem do que pertence a um animal inteligente membro de uma comunidade civil. Na mente de alguém que foi castigado e purificado, não é possível encontrar impurezas, vestígios de corrupção ou feridas na pele. Sua vida não fica incompleta quando o destino alcança algo que poderiam afirmar sobre um ator que deixa o palco antes de encerrar a peça. Ademais, nele não há nada de caráter servil ou afetado, nada muito apegado ou desprendido, nada digno de culpa e nada que busque esconderijo. Reverencie a faculdade que produz opiniões.
A existência de qualquer opinião inconsistente com a natureza e com a constituição do animal racional depende inteiramente dela. Além disso, ela promete liberdade de julgamentos precipitados, amizade com os homens e obediência aos deuses. Jogue fora todas as coisas e se apegue unicamente àquelas que são poucas. Outro sim, lembre-se que todo homem vive apenas o tempo presente, um ponto indivisível. O restante de sua vida é passado ou é incerto. Breve é o tempo durante o qual cada homem vive, e pequeno é o recanto da terra onde mora. Efêmera é a mais duradoura fama póstuma, conservada somente por uma sucessão de pobres seres que logo falecerão e que não se conhecem, tampouco têm conhecimento daqueles que morreram há muito tempo. Aos conselhos propostos, acrescente este: defina ou descreva o objeto que lhe é apresentado de modo a despi-lo de tudo, salvo sua substância, e a deixá-lo nu e íntegro. Nomeie-o adequadamente e informe-se os nomes de seus elementos para os quais ele eventualmente retornará. Nada é tão produtivo para elevar a mente quanto ser capaz de examinar, metódica e verdadeiramente, os objetos que se manifestam diante de você. Contemple-os visando assimilar a qual universo pertencem, quais papéis cumprem e qual valor possuem em relação ao todo e ao homem habitante da cidade mais alta, onde as outras cidades se equiparam a famílias. Indague o que é cada objeto que o impressiona, do que é composto, quanto tempo perdura naturalmente e de qual virtude precisa para interagir com ele, seja da gentileza, da masculinidade, da verdade, da fidelidade, da simplicidade, da autarcia ou das demais. Por conseguinte, sempre deve dizer: isto provém de Deus. Também, isto harmoniza com a repartição e a tecedura do fio do destino, bem como com tal coincidência e acaso. Por fim, isto procede de um parente e companheiro que partilha da mesma linhagem, porém desconhece aquilo que concorda com a sua natureza. Em contrapartida, eu conheço. Por esse motivo, comporto-me com ele conforme a lei natural da comunidade, com benevolência e justiça. Concomitantemente, procuro averiguar o valor de cada uma das coisas indiferentes. Viverá feliz caso trabalhe naquilo que está à sua frente e siga a razão correta com seriedade, vigor e calma. Caso não seja distraído por nada e acondicione a pureza da sua parte divina, como se precisasse devolvê-la imediatamente. Caso se agarre ao que está adiante sem medo ou expectativas e se satisfaça com a atividade presente, consoante a natureza. Caso profira uma verdade heroica por intermédio de cada palavra e cada som. E não há nenhum homem capaz de impedi-lo. Tal como médicos mantêm seus bisturis afiados e seus instrumentos prontos para emergências, você deve manter suas convicções à disposição. Isto posto, poderá compreender o que é divino e o que é humano e se recordar do vínculo que os une. Não desempenhará bem o que depende dos homens caso não tenha os deuses como referência, e vice-versa. Não extravie. Você não lerá suas próprias memórias, os atos dos antigos gregos e romanos ou os livros que reservou para a velhice. Adiante-se para o desfecho que se aproxima. Jogue fora suas esperanças vãs. Caso valorize seu bem-estar, socorra-se enquanto pode. Eles não percebem quantas coisas são significadas pelos termos roubar, semear, comprar, ficar quieto e identificar deveres. Isso não é visível pelos olhos, mas sim por outra espécie de visão. Corpo, alma e inteligência. Ao corpo, pertencem as sensações. À alma, os impulsos. À inteligência, as convicções. Até mesmo os animais recebem impressões a partir das aparências das formas. Até as feras selvagens, os catamitas, fálares e neros são impulsionados pelas cordas do desejo. Até os hereges, os traidores da pátria e os praticantes de atos impuros a portas fechadas possuem a inteligência que direciona ao que parece adequado. Se essas qualidades são comuns aos mencionados, restam as exclusivas do homem bom. E a aptidão para se satisfazer com os acontecimentos e se contentar com o fio tecido para ele. 2. A preservação da tranquilidade e a obediência à divindade guardada em seu peito sem contaminá-la ou perturbá-la com uma multidão de imagens.
3. A inclinação para não dizer o oposto da verdade e não agir contrário à justiça. O homem bom não se zanga com os que se recusam a acreditar que ele vive contente de maneira simples e modesta. Não se desvia do caminho que leva ao fim da vida, onde se deve chegar puro, tranquilo e pronto para partir sem qualquer compulsão desconciliada da sorte.